Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31. Everton já falou, o data show foi desligado por conta da elétrica, mas a gente tem Bíblia. Tem crente aqui nessa manhã? Você tem Bíblia? Diga glória a Deus. Então abra sua Bíblia, ou abra o aplicativo, pelo menos aí da Bíblia. Está valendo também. O tema da ministração desta manhã é sementes da gratidão. Diga para o irmão que está do seu lado: a gratidão são sementes. Diga para ele que, se forem plantadas, produzirão frutos poderosos na sua vida. 2 Samuel, capítulo 19, 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando ele tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores ou cantoras? E por que será o teu servo ainda seria pesado ao rei, o meu senhor? Como rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que lhe bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e lhe voltou para o seu lugar. E dali passou o rei para Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduzia o rei, como também a metade do povo de Israel. 2 Samuel 19, 33 diz assim: e disse o rei a Barzilai: passe tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Em outra versão diz assim: passa tu comigo, e eu cuidarei de você em Jerusalém. Aleluia. Aqui, queridos, nós estamos contando um pouco da trajetória do grande rei Davi. Davi, um homem de muitas guerras, um homem de muitas conquistas, um homem que pôde travar batalhas e pôde conquistar coisas no período do seu reinado. Mas as maiores batalhas que ele enfrentou não foi contra os filisteus, nem contra os amalequitas, mas naquele momento ele estava enfrentando uma das maiores batalhas da sua vida, que foi a batalha contra o seu filho Absalão. E naqueles dias, irmãos, Davi começa o conflito. Absalão, nós conhecemos a história, o seu filho estupra a sua filha. Absalão se revolta porque Davi não toma a atitude que ele gostaria que ele tivesse tomado. E agora Absalão, ele toma alguns, e agora ele tenta tomar o reinado. Davi, ele vê aquilo como consequência do seu pecado, ele se afasta e ele foge. Quando ele foge, a palavra do Senhor diz que ele passa por Manaim. E
quando ele chega a Manaim, ele está passando por grande adversidade, ele está no deserto, ele é algum dos seus valentes, ele não está no trono, ele não tem tudo aquilo que um rei tinha no palácio, ele agora está passando pelo deserto, ele está fugindo e passando por Manaim, e quando ele chega em Manaim, a Bíblia diz que um homem aquele homem sustenta ele, chamado Barzilai, cuida de Davi, traz o suprimento, aquilo que ele precisava. E Davi nunca mais se esqueceu da atitude que Barzilai teve. 2 Samuel 17, 27 diz: e sucedeu que chegando Davi a Manaim, soube filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Barzilai, ele entendeu que naquele momento ele poderia ajudar o rei. Ele entendeu que naquele momento ele poderia ser o instrumento que Deus queria usar para abençoar a vida de Davi. Queridos, é muito bom quando nós recebemos um milagre. É muito bom quando nós oramos e Deus supre a nossa necessidade de alguma forma. Mas é sobrenatural quando nós nos tornamos um milagre na vida de alguém. É poderoso quando Deus nos usa e nós vemos a promessa de Deus, a beneficência de Deus se cumprindo na vida de alguém por intermédio das nossas vidas. Leia comigo 2 Samuel 17, 28. Tomaram camas e bacias, vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilha, também torradas e manteiga e mel, e ovelhas, e queijos de vaca, e lhes trouxeram a Davi, e todo o povo que com ele estava, para comerem, porque diziam: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Primeira coisa que Barzilai dá a Davi no deserto foi uma cama. Versículo que nós acabamos de ler, a Bíblia diz: possamos dar uma cama para ele. O que Deus está falando conosco, irmão? Deus vai te fazer descansar no meio do deserto. Eu acho que você não entendeu. Deus vai fazer você descansar no meio do deserto. Olha a conjuntura de Davi. Ele está no deserto, ele tinha tudo, agora ele não tem nada. Ele tinha prosperidade, ele tinha servos, ele tinha comida, ele tinha tudo o que ele quisesse, ele era o rei. Agora ele está passando literalmente pelo deserto, ele está em Manaim. E Deus usa Barzilai para prover aquilo que ele precisava. E quando ele se encontra sem nada, quando ele se encontra cansado, quando ele se encontra perseguido, quando ele se vê diante de tantos pensamentos passando por sua mente, Deus usa alguém para no meio do deserto dizer para ele: eu vou lhe providenciar o descanso. Eu tenho uma cama para você no meio do deserto. Deus está te dizendo nesta manhã: não importa pelo caminho que você esteja passando, eu providenciarei uma cama, eu te farei descansar, eu te farei estar em paz, eu te farei sossegar, eu te farei dormir em paz, porque eu sou o Deus que supre a sua necessidade. Você recebe isso? Se expresse nesta manhã na presença do Senhor, em nome de Jesus. Primeira coisa que Barzilai é usado para suprir a necessidade do rei é uma cama. Segunda coisa, versículo 28 e 29. A Bíblia diz, queridos, que Deus providencia um banquete para Davi no meio do deserto. Quantos gostam de banquete aqui? Ele não deu só uma cama, Ele não deu só uma sobrevida. A Bíblia diz que a porção que Deus tem para nós, irmãos, é uma vida abundante. Nós não fomos gerados para sobreviver, nós fomos gerados para ter uma vida abundante. A palavra do Senhor diz que aquilo que Deus preparou foi algo sobrenatural. Versículo 28 diz: e tomou cevadas e trigo e farinha e grão e mel e lentilhas e manteiga e torrada. Tem coisa aqui, irmãos, que eu só como quando eu estou em hotel. Deus preparou um banquete para Davi no deserto. Diga para o irmão que está do seu lado: nos próximos dias Deus vai lhe surpreender, porque Ele é Deus sobre a sua vida. No meio do deserto,
deserto Deus vai usar um Barzilai para trazer suprimento para a sua vida, porque Ele usa pessoas para ser instrumento de conexão nas nossas vidas. A atitude que nós tomamos hoje, com as sementes de gratidão que são plantadas em nós, determinará o que seremos no futuro. Davi nunca mais se esqueceu daquela atitude de Barzilai. A Bíblia diz, queridos, que o tempo passa, Absalão morre, ele volta para Jerusalém, ele agora é o Senhor, ele é o rei, ele tem o controle, o cetro está novamente em suas mãos, mas nunca mais ele se esqueceu de Barzilai. Olhe para trás, a pior falta de graça, para eu não ser pesado, irmãos, e falar outra coisa, é a pessoa sem grata. Os anos se passaram na vida de Davi, mas ele jamais se esqueceu de alguém que num dia em que ele passou por um deserto, foi canal do Senhor para trazer suprimento, para trazer cuidado, para trazer refúgio, para trazer a proteção. Ele poderia simplesmente dizer não. Barzilai não queria um favor político, Davi estava sem nada, ele não era nem o rei naquele momento. Barzilai queria ser apenas o canal do Senhor na vida de alguém. Ele queria, ele tinha a ferramenta em suas mãos, ele tinha como ajudar, e ele o fez. Ele não pediu troca, ele não pediu ajuda. A Bíblia fala no texto que lemos que quando Davi, ele tenta agradecer pagando, levando ele na sua velhice para Jerusalém, Barzilai pergunta: o que foi que o teu servo fez para merecer isso? Ele não fez nada aguardando o retorno de Davi. Ele fez simplesmente para ser um canal do Senhor naquela vida. Diga para o irmão que está do seu lado que Barzilai fez por Davi nunca mais foi esquecido. No dia mais difícil da vida de Davi, foi um canal Barzilai na vida dele. Davi agora está em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 19, 33 diz: e disse o rei a Barzilai. Agora ele volta, anos depois, ele volta para Manaim. Barzilai agora tem 80 anos. Quantos anos tinha Barzilai? E a Bíblia fala, queridos, que Davi, eu creio que por causa disso ele era um homem segundo o coração de Deus. Aquele que quer agradar a Deus, ele tem que ter um coração grato. Aquele que quer chamar a atenção do Senhor, ele precisa ter um coração grato. No texto que lemos, a Bíblia fala que junto com Barzilai estava Maqui, filho de Amiel de Lodebar, o mesmo que foi anfitrião do filho de Jonatas. Davi sabia ser grato. Ele tinha ido lá na casa de Maqui para agradecer a Deus pela vida de Jonatas na filha de Mefibosete, e agora ele vai lá em Manaim para agradecer a Deus na vida daquilo que Barzilai tinha feito anos atrás na sua vida. Você está comigo ainda? Diga aleluia. A Bíblia diz que Davi volta para expressar a sua gratidão. Aquela semente que Barzilai tinha plantado lá atrás. Talvez alguns dissessem: agora chegou o tempo da colheita, aleluia. Agora chegou o tempo de eu tomar posse daquilo que foi plantado há anos atrás. Aquilo que Jonatas fez, Mefibosete colheu. Aquilo que Barzilai fez uns anos atrás, agora seria o tempo da sua colheita. 2 Samuel 19, 34. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o meu rei a Jerusalém? Barzilai disse: eu sou velho, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais prazer em ouvir os cantores, eu não tenho mais prazer em comer dos banquetes do rei. Essas coisas não são para mim, mas teu servo não poderá ir contigo, mas eu poderei enviar o meu discípulo, o meu servo Quimã. Ele irá ir contigo e te servirá em meu lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que quando nós somos preparados para o Senhor por algo da parte de Deus, algumas coisas Deus nos usará para fazer ou para colher, e outras coisas nós enviaremos aqueles que nós preparamos para irem no nosso lugar e serem melhor do que eu, e ser melhor do que você. Se o Senhor te chamasse hoje
para um projeto que você não pudesse ir por algum motivo, quem seria o Quimã que você iria enviar no seu lugar? Quem seria o discípulo que foi forjado por você, que foi preparado por você, que você orou por ele, que você chorou com ele, que você o corrigiu um amor, que você o discipulou, que você passou os ensinamentos daquilo que Deus usou alguém para te ensinar, você replicou para a vida dele, e agora você diz: olha, eu não poderei, mas eu enviarei o meu discípulo Quimã. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Quimãs serão enviados por você. A palavra do Senhor diz em Salmo 127, versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão do homem poderoso, assim são os homens da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljarva. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à sua porta. Aqueles que faz discípulos é como um guerreiro que tem uma aljarva cheia de flechas. A flecha não se envia por si só, ela precisa ser enviada por um guerreiro. Todas as vezes que eu preparo filhos carnais e espirituais, eu estou os preparando para um projeto e para algo que Deus fará em mim e a partir de mim na vida deles. Bendito seja o Senhor na vida daqueles que prepara discípulos para fazerem coisas maiores do que aquilo que Ele fez, para a honra e glória do nome de Jesus. 2 Samuel 19:35, ele diz: eu tenho 80 anos, não poderia discernir. Lá embaixo ele vai dizendo: deixa eu voltar para morrer na minha cidade, junto à sepultura. Então disse o rei, versículo 38: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Eu só posso ser pai se eu tiver sido filho. Barzilai, ele foi um bom servo para Davi, ele foi um bom discípulo para Davi, ele pôde servir a Davi, e agora Davi volta querendo retribuir aquele favor. Barzilai tinha recebido respaldo quando serviu a Davi, e ele repassa aqueles ensinamentos de um coração de servo, de um coração para Quimã. Eu tenho convicção, irmãos, eu prego aqui, falo sempre isso aqui. Muitas das coisas que eu vivo hoje no meu ministério, eu tenho convicção que foi pelas sementes que foram plantadas pelos meus avós. De vez em quando eu faço a obra de Deus, alguém pergunta: você é neto da irmã Hilda? Você é neto do irmão Teodoro? E Deus usou meus avós para fazer algo muito bonito. Deus tem usado meus pais para fazer algo muito bonito. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu tenho vivido hoje, quando aqui na nossa igreja, quando eu estou em outras igrejas, encontro pessoas, eu glorifico a Deus por isso. Quimã agora, ele recebe a beneficência de Deus por causa daquele homem, Barzilai. Agora Quimã, ele sai de Manaim e vai para o palácio, para Jerusalém, para sentar na mesa. Ele era servo de Barzilai, ele serviu Barzilai, assim como Barzilai serviu a Davi, esteve perto, ajudando no que era necessário. Deus olha o coração de Barzilai, Deus olha o coração de Quimã, e quando chega o momento de Barzilai ser honrado, ele rejeita aquilo, e ele diz: mas eu posso enviar o meu servo. As sementes que Quimã plantou em Manaim, agora ele vai para o palácio para colher em Jerusalém. Diga para o irmão que está do seu lado as sementes que estão sendo plantadas hoje. Quem for espiritual, meu irmão, está conectado com Deus, está entendendo o que Deus está falando, está fazendo nesses dias no nosso meio. Sementes estão sendo plantadas nesses dias, neste lugar. Talvez Quimã não entendesse, no meio de Manaim, no deserto com Barzilai. Talvez a mãe dissesse: isso não tem futuro. Talvez as pessoas dissessem: vai procurar outra coisa. Mas o coração dele estava ali, ele amava fazer o que ele fazia. Deus olha para o coração de Quimã e já havia preparado algo poderoso para ele lá na frente. Deus tem preparado coisas sobrenaturais na vida daquele que tem e que sabe plantar sementes da forma que tem que ser colocado.
gratidão de Davi constrangeu o coração de Barzilai de uma forma tremenda. A gratidão, irmãos, é algo muito sério. Eu estava meditando nessa manhã e Deus colocou essa chave no meu coração, que eu até compartilhei nas redes sociais. A gratidão de Faraó por José foi tão séria que ele foi perpetuado no seu poder. Você já viu o que é a gratidão? Faraó, ele era um homem que servia a deuses maus, aos vários deuses do Egito. Faraó, a Bíblia fala que ele tinha sido o causador de muitas das coisas que José tinha passado, porque todas as leis, naquela época, a parte de prisão do palácio ficava próximo da fossa. Quando os presos não morriam por outra coisa, eles morriam por causa da situação precária que eles viviam. Toda a fossa do palácio passava pelas masmorras do palácio. E tudo aquilo era por ordem do faraó. Todos os açoites, todas as situações que José passou vexatória, foi por causa do faraó. Deus dá sabedoria a José. José podia chegar diante do faraó e dizer: olha, antes de eu revelar o sonho, vamos fazer um acordo. Eu quero terras, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero ser governador. A Bíblia diz que simplesmente ele faz o que Deus tinha colocado no coração dele. Ele multiplica o seu talento, ele serve ao Senhor. Lá no começo ele era apenas um sonhador, mas quando nós recebemos um talento da parte de Deus e não enterrando, nós multiplicamos o talento. E ao longo daquele período ele não era mais um sonhador, agora ele era um interpretador de sonhos. José, ele não barganha. Ele chega para o faraó e diz: meu rei, o sonho dos milhos e das vacas são os mesmos. Haverá 7 anos de abundância, haverá 7 anos de escassez. Eu aconselho ao meu rei, faça o seguinte: levanta o homem da sua confiança, o homem sábio, que ao longo desses 7 anos de abundância vai construir celeiros e vai amealhar riquezas. Uma porção de tudo que for colhido vai ser amealhado e vai ser juntado naquele celeiro. Quando vier os 7 anos de escassez, o Egito será suprido e o Egito enriquecerá, porque venderá para as outras nações que não têm essa informação, e você poderá crescer. Enquanto todos estiverem sofrendo a crise da escassez, serão os anos que o Egito mais vai prosperar. Faraó, levante esse homem. Faraó olha para ele e diz: esse homem é você. Tira o anel do dedo dele e diz: abaixo de mim só tem José. E o levanta como autoridade. Nos anos de maior escassez, foi os anos que Deus mais fez José prosperar. É nesse ano que você vai ver o cuidado de Deus na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, no seu ministério. Nós não andamos por vista, nós não estamos olhando para a situação econômica. Não importa quem será eleito em 2018, nós servimos a um Deus que muda a história por causa de um povo que serve a Ele. Faraó governou até os últimos dias da sua vida, porque ele foi grato a José. Diga para o seu irmão: gratidão. A Bíblia diz que durante 40 dias o exército de Deus estava sendo afrontado por um gigante de 3,10 metros de altura chamado Golias. Aquele gigante descomunal, naquela época medieval, onde os reis faziam acordos e diziam: em vez de matar muita gente, você me dá o seu melhor guerreiro, eu lhe dou o meu melhor guerreiro. Eles vão travar uma batalha, aquele que vencer já venceu, o outro não morre ninguém, está certo. Durante 40 dias aquele gigante escarnecia a Deus. A Bíblia diz que só Saul se destacava do pescoço para cima. Saul, ele era um pouco mais alto, mas ele não teve a audácia como rei de enfrentar aquele homem. Davi, que andava arpejando, Davi, que ficava por trás das malhadas, adorando com a sua harpa ao Senhor, salmodiando ao Senhor. Aleluia. Meu irmão, pode ser que não tenha bateria, pode ser que não tenha instrumentos altissonantes, mas se houver uma adoração sincera no seu coração, Deus, Ele vai olhar para dentro de você e vai encontrar a adoração que flui de dentro do seu coração.
Foi aquele Davi que foi obediente ao seu pai, quando diz assim: vai lá na beira da batalha, leva queijos para os seus irmãos. Davi vai lá. Ele poderia dar uma de rebelde: eu nem sou do exército, o Senhor nem me chama para comer na mesa, eu só fico no meio desse mato, eu fui excomungado, eu fui separado da família. Ele podia dar uma de rebelde, como muitos filhos dizem: não, eu sou assim porque meu pai foi assim. Quando Jesus vem e nos alcança, meu irmão, pode ter acontecido até na vida dos nossos pais, mas a partir de nós será diferente, porque o sangue de Jesus faz em nós nova todas as coisas. Não aceite, repreenda esse espírito de Gabriel em nome de Jesus. Você não vai morrer assim, porque Jesus te encontrou antes no meio do caminho. Quando Davi, ele percebe aquela circunstância, aquele homem afrontando Deus, afrontando os exércitos de Deus, disse: hoje mesmo, seu incircunciso. Quem não era circuncidado não era da promessa, o pior xingamento era aquele. Se fosse hoje, Davi ia dizer assim: seu sem a graça, para não dizer outra coisa. Ninguém riu porque não entendeu, mas tudo bem. E Davi diz: hoje mesmo. E a Bíblia fala que naquele dia Davi vence, o gigante morre, o povo celebra, Saul cumpre a promessa, dá a Mical, Davi se casa com Mical. E a Bíblia fala que Davi vai crescendo ao lado de Saul. Davi vai crescendo, vai trazendo vitórias. Mas chega um dia que quando Davi e Saul vai voltando de uma batalha, as mulheres celebravam e cantavam: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. A ingratidão subiu ao coração de Saul, a inveja. Saul não teve a sabedoria que Faraó teve. Faraó não servia a Deus, mas soube ser grato, e ele morreu sendo rei. Saul, ele não aceitou, ele não foi grato pelo que Deus tinha feito através de Davi. E por causa daquilo, ele é destituído do seu trono e morre de uma forma terrível. A gratidão de Faraó por José o perpetuou no trono, a ingratidão de Saul por Davi o destituiu. Seja grato, porque a gratidão move os céus e o favor de Deus em teu favor. Agora Barzilai chega ao reino e ao governo. Agora Davi, voltando aqui, ele tenta de alguma forma, porque ele tentou plantar uma semente na vida de Barzilai, que Barzilai não aceitou. Entenda, queridos, que há bênçãos que é para nós, mas há coisas que Deus nos dá que são sementes. Eu vou repetir: há coisas que nós recebemos de Deus que são nossas e nós gozamos daquilo. Barzilai, ele não aceita comer da gratidão de Davi. E eu fico imaginando Davi inquieto, tentando de alguma forma servir Barzilai, porque Barzilai um dia, quando ele estava lá no deserto de Manaim, foi canal do Senhor na sua vida. Abra sua Bíblia em 1 Reis 2,7 e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Conforme você for achando, vai glorificando ao Senhor. Quantos acharam? Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão sempre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Olha o contexto desse texto. Anos se passaram,
Eu fico imaginando o coração de Davi dizendo: eu preciso ser grato a Barzilai. Que mãe está aqui, que mãe está me servindo, que mãe veio no lugar. Mas ele tinha no seu coração uma dívida de gratidão pelas sementes que Barzilai tinha plantado. Davi está no leito para morrer. Salomão está recebendo as últimas recomendações para que pudesse assumir o seu próximo reinado. E diante de todas as recomendações que Davi passa para Salomão, uma delas é: não deixe de cuidar dos descendentes de Barzilai, que eles comam na tua mesa todos os dias da sua vida, porque um dia ele cuidou de mim lá em Manaim. Aleluia. Deus usará de beneficência na sua vida, na vida dos seus filhos, a vida dos seus netos. Na sua geração não haverá pedintes, não haverá prostitutas, não haverá homens maus, não haverá ladrões. Não virá de você alguém que não tema o Senhor, porque sementes estão sendo plantadas hoje, e Deus olhará para você, para os seus filhos, para os seus netos. Se Jesus não voltar, contarão a sua história, porque sementes foram plantadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Toda vez que o rei favorecer você, esse favor nunca mais sairá da sua vida. Eu fico imaginando, queridos, quando Salomão estava recebendo aquelas recomendações de um velho rei. Talvez aquele jovem príncipe dizia assim, talvez ele tenha dito: mas meu pai, Barzilai pediu para ficar em Manaim, para morrer lá e ser sepultado pelos seus pais, junto na sepultura dos seus pais. Barzilai já está morto, meu pai. E Davi disse: Barzilai já morreu, mas a sua oferta continua viva até hoje. As suas sementes foram plantadas e os seus frutos falam no meu coração até hoje. O tempo não conseguirá apagar as sementes que forem plantadas ao longo da sua vida. Fique de pé nesta manhã em nome de Jesus.